Fala moçada, mais um Agro em Dia especial. Nós estamos finalizando a nossa primeira temporada, né? E a gente não poderia terminar essa temporada com quem faz esse conteúdo dentro do nosso, né? Não é só reality, né? Não é só mentoria, não é só podcast. Então essa moçada, eles são da oficina de criação, né? E da Rama Marketing. Nós estamos aqui com a Isabela Rocha, ela é CEO da Rama Marketing, né? Bem-vindas novamente, né? Você que já está aí nos bastidores. E Igor Lima, né? Ele que é CEO da Oficina Filmes, que é a produtora de filme especializada no agronegócio. Vai contar um pouquinho da história dele, de como funciona, né? Criar esse conteúdo de audiovisual para o agro. Bem-vindo, Obrigado. Igor. Você que está aí atrás das lentes, né? Muitos anos, desde o primeiro episódio, né, diretor? Do Agro em Dia. O Igor está com a gente e agora a gente vai começar a falar um pouquinho da importância do marketing do agro. Exato. Né? O urbano hoje, ele é muito mais evoluído, né? Porque a gente está contando a história, quem não assistiu aí tem agora uma série lá no Netflix que conta um pouquinho, né? E como que é o nome lá? Conta a história da Pepsi, Cadê Meu Avião? Cadê meu avião? Que foi uma propaganda que a Pepsi fez, que foi praticamente um tiro no pé, porque eles colocaram lá uma pontuação e ela era atingível e o cara queria o avião que mostrava, só que foi um marketing que eles fizeram cômico, mas que deu um pouco de errado. Mas viralizou o nome. Mas viralizou, né? Viralizou. Foi o ponto, né? Então a importância de você, né, conhecer um pouquinho de marketing, né, de criar esse conteúdo, não só, né, das empresas que vendem produtos, né, ou serviços, mas também lá da fazenda, né? A gente mostrar como funciona, porque se a gente não puder explicar como isso funciona, alguém vai explicar por nós e é aí que vem as fake news, que vem as informações, né, que não consegue demonstrar de verdade o que somos nós. Sim. É alguém falando por nós, né? Então por isso que hoje o nosso podcast especial né, falando um pouquinho da importância do marketing do agro. E é um departamento, é uma área que está em ascendência, né? Então está faltando muita gente, muitos profissionais. Hoje são poucas agências de publicidade e propaganda que têm esse braço virado ao agro. Né? Tanto que nós aqui da oficina, tanto a oficina de criação, quanto a Rama, quanto a oficina Filmes, nós temos uma demanda gigantesca de clientes, trabalhamos aí quase 24 horas por dia. Por quê? Porque a gente não tem aí tantos, né, concorrentes para a gente poder dividir um pouco, né, esse boi, né? Ele é grande, vamos comer os bifes, então a gente está aqui hoje para poder mostrar um pouquinho, né, desse conteúdo rico que é a importância de mostrar o agro, de como ele funciona de verdade. Então vamos começar, né, pela Isabela Rocha, dar o seu alô, né, para a moçada, o seu arroba também. Sim. Se vocês quiserem seguir lá, é @RamaAgroMarketing. Falar um pouquinho, Alex, da importância da gente desenvolver um marketing estratégico para o agro, né? Eu acompanhei um pouco dos podcasts, a fala mesmo, a narrativa que é construída pelo Agro em Dia. É importante a gente ver essa necessidade dessa narrativa do agro ser construída e falada pelos agentes do agro, né? Quem atua, né? Quem tá na atua atividade, no agro. Né? Porque, assim, toda a construção de uma reputação tem a ver com todos os pontos de contato que as empresas, os stakeholders têm com aquela empresa. Então, se a gente terceiriza a comunicação do agro por outros agentes, se a gente não cria, através de audiovisual, de materiais, um storytelling contando do nosso ponto de vista, a gente tem um rebate muito grande da imagem do agro, dessa reputação. E eu acho que é um desafio nosso, todo mundo que trabalha com marketing, comunicação para o agro, a gente trabalhar um pouco dessas objeções. Eu trabalho com marketing há 7 anos, trabalho com marketing para o agro especificamente há 4. É uma área que eu sou extremamente apaixonada. Eu acho que o setor agro é um dos mais completos da economia. Ele envolve mercado financeiro, ele envolve câmbio, envolve meio produtivo, mão de obra. Então, eu acho que é um dos setores que mais tem a desenvolver na parte de marketing. Outros setores da economia, eles já é bem avançado nesse ponto. E eu acho que tem um gap muito grande, é o que você falou, tem muitos poucos players, agências de comunicação, consultorias estratégicas, para poder atingir toda essa demanda que o agro hoje tem, que é um setor que traz muita riqueza, que tem muito recurso, mas hoje a gente trabalha a passos lentos dessas empresas desenvolverem esse departamento e essa visão de marketing. E você, Isabel, você veio do agro, você se apaixonou, ou fazia o marketing do urbano e falou assim, não, agora eu vou
eu quero também empreender e tocar esse negócio no eu vim do setor mais urbano, eu vim de setor de tecnologia, de varejo, na parte de marketing, e me apaixonei pelo agro, por todas essas vertentes, todo esse gap que existe. Então, eu vim com esse conhecimento, com essas skills mais técnicas e mercadológicas para a gente aplicar nesse departamento, nesse setor que tem essa demanda tão grande. Aí você teve uma experiência também lá na execução? Na produção agrícola? Total. As minhas passagens foram tanto com empresa de tecnologia para o agro, então uma empresa, até eu mando um abraço para a turma da Sensix, que é de tecnologia para o agro, né? De agricultura de precisão. Então, eu já vim com esse pensamento um pouco mais disruptivo dentro do agro, que tecnologias aplicadas a campo é o supra-sumo, né, gente? A gente vê os meios produtivos já rodando, mas a tecnologia vem somar para você melhorar a produtividade, aumento de ganhos. Então, já era um mercado muito disruptivo. Então, eu lidei muito com produtores que já tinham essa mentalidade um pouco mais para frente. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa companhia agrícola, que trabalhava muito essa parte de ESG, então floresta, trabalhava a parte de agricultura, pecuária, a parte de pecuária também, que é uma das minhas principais paixões. Então, o profissional de marketing ele tem que ser especialista na ponta final, que no caso é o produtor. O produtor ele é cliente de todo mundo. O produtor ele é cliente da empresa de máquina, da empresa de semente, de defensivo, de fertilizante. Então, para a gente, profissional de marketing, a gente tem que ser especialista nesse produtor rural. E aí a gente agrega todo esse conhecimento de mercado, essas tendências de consumo para a gente aplicar nas marcas, para aí sim elas começarem a ter um pouco mais de relevância, construção de reputação de marca e de portfólio de produtos e serviços para esse consumidor. E quando a gente vai começar a estruturar, por exemplo, vamos fazer um planejamento estratégico de marketing de 2 nichos diferentes. Vamos falar de uma empresa que vende produtos, certo? Equipamentos ou serviços, é uma estratégia. Né? Sim. E a outra que é uma produção agrícola, tipo essa empresa que você trabalhou. Perfeito. Né? Que ela era um outro negócio, onde ela produzia grãos, né? E ela precisava apresentar para o mercado o que ela fazia e como fazia, né? E qual que era a metodologia para poder ganhar mais robustez e acessar crédito mais baratos ou conseguir vender para clientes que eles não conheciam e etc. São 2 metodologias diferentes, concorda? Total. Como seria a primeira? Vamos falar assim, para a nossa moçada que está assistindo o Agro em Dia, que tem hoje um negócio agro, né? Hoje ele tem uma revenda, né, de insumo ou de equipamentos, que hoje ele não trabalha, né? Ele não faz esse trabalho, ele só recebe pronto, por exemplo, representa, né, uma marca, por exemplo, uma case da vida, recebe material pronto que vem da fábrica, né? E aí só joga na internet, mas não monta uma estratégia específica da revenda dele. Perfeito. Né? Existem 2 etapas. A nível histórico, a gente tem essa questão que a gente fala muito de urbano e rural. Existiu uma migração da turma do rural para o urbano. Hoje o número de pessoas que trabalham em campo é um pouco menor. Então, qual que é a função do marketing? A gente se aproximar um pouco mais desse meio rural e trazer essas informações que antes eram mais comuns às pessoas e traduzir isso em relacionamento. Existem empresas que são focadas à venda e empresas que são focadas a marketing. Certo. Uma empresa focada em venda, ela se preocupa em construir um produto, em trabalhar a gestão de custos, produzir algum produto ou um serviço e colocar para o mercado e ter uma ação um pouco mais de empurrar um serviço ou um produto. É um estilo mais à venda. E existem as empresas que elas se preocupam em entender o que o mercado demanda a nível de produto, de serviço, o que o mercado espera, e aí sim ela vem para dentro de casa, a gente fala porteira adentro, e adequa o meio produtivo e constrói um produto e um serviço que está de acordo com o que o mercado busca. O marketing ele é uma estratégia empresarial que se vale de ferramentas de pesquisa de mercado, de demais ferramentas, análise SWOT, levantamento de personas, para você mapear o mercado que você quer estar inserido. E aí sim você trazer essas informações para dentro de casa e você construir produtos e serviços que estejam de acordo. Então, assim, essa diferença de 2 setores diferentes que você colocou. Certo. Digamos que tudo que é produzido no agro, a nível de commodity, proteína animal, grãos e cereais, tudo isso já tem demanda suficiente. Tudo que o Brasil produzir a mais, ele vai ter escoamento. O que acontece é que grandes empresas que têm
que focam só num produto de commodity ou de semente, ainda assim, elas precisam construir uma reputação de marca institucional. Isso é importante a gente falar, porque as estratégias de marketing, elas não são para atingir só o mercado externo e focadas em vendas. É só para vender, né? Exato. Elas são para construção de reputação. A gente está com as pautas muito fortes agora em ESG, que nada mais... O que é, para a turma que está assistindo a gente, o que é o ISG? O ESG a nível da visão da empresa, ela ter a consciência de quais são os impactos que ela tem no meio ambiente, quais impactos que ela tem sociais e quais são as metodologias e a forma de se fazer a nível de compliance. Então, assim, toda empresa, indústria, ou principalmente no agro, que é tida como vilão, mas é importante que elas tenham isso mapeado para elas entenderem, porque uma empresa... ela precisa ser viável e sustentável tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de negócio. Então, é importante, um profissional de marketing, ele tende a mapear todos esses impactos que a empresa tem e fazer a gestão disso. Então, uma empresa que vende commodity, mesmo que ela não precise desenvolver, às vezes, um esforço muito grande de venda para escoamento dessa produção, ela precisa, sim, construir um nível de reputação, uma construção institucional de marca. E empresas que têm mais valor agregado, com serviços e produtos que não estão lá já na produção primária agrícola, elas precisam construir, porque de toda forma, quem consome é a pessoa física, né? Nós, a gente apela para que as empresas, principalmente do agro, elas prestem conta se ela tem um impacto positivo ambiental, se ela está atendendo a minha expectativa de entrega de um produto que é sustentável e que atenda às minhas expectativas. Então, é importante ter esse ponto de vista sempre. E o primeiro passo, por exemplo, eu tenho a minha loja, né, agropecuária, uma revenda, etc. Ela é uma estrutura pequena hoje, por exemplo, eu não tenho condições ainda de ter uma grande agência como a oficina de criação, né, às vezes com um valor mais alto, né, de investimento. Qual seria o primeiro passo para começar a demonstrar um pouquinho o potencial do meu negócio? Sim. E assim que eu for crescendo, eu vou aumentando o meu faturamento, eu vou ter, né, esse potencial para ter talvez esse gestor dentro do meu negócio, porque hoje... boa parte das empresas, dos departamentos, a gente conhece todos eles, né? Financeiro, administrativo, sim, comercial, operacional, mas normalmente a gente não tem um time ou não tem uma pessoa responsável pelo marketing da empresa, pela visão da empresa, como os meus clientes ou companheiros ou parceiros de negócio estão vendo o meu negócio. Né? Às vezes ele é tão grande, por exemplo, eu conheço várias empresas do agro que tem um potencial gigantesco de crescimento enorme, que tem uma história bacana por trás, tem uma infraestrutura gigante, mas quando você vai lá olhar um site deles e você não tem, né, a capacidade ou o potencial de você ir lá presencial, ver a estrutura deles física, sim, você não daria nenhum real. Eu não fecharia um negócio com uma empresa dessa porque ela não transmite o que é, sim, certo? E começa já por esse pequeno empreendedor que está começando o seu negócio. Qual seria a sua, né, visão de negócio para essa turma que está começando, para eles começar, né, a ter esse viés dentro do negócio deles? Realmente, o que você disse, por isso que esse mercado ele tem tantas oportunidades. Existem empresas empresas pequenas e médias do agro, que às vezes a gente acha que é pequena, mas tem um faturamento enorme e estão tendo a tendência agora a construir departamentos de marketing. Mas assim, o que é mais comum do agro é que as empresas elas têm uma inteligência comercial, que é diferente de ter uma inteligência mercadológica. Certo. Por que isso é diferente? O agro, ele comumente ele é muito focado em relacionamento. E ele é muito focado em RTV, que é um representante técnico, que vende o insumo defensivo, a semente daquela empresa. Só que você desenvolver uma inteligência mercadológica é essencial. Isso tanto para empresas pequenas quanto as grandes. Hoje, principalmente as multinacionais, elas têm na mão tanta informação, tanto dado, que elas manipulam o mercado. Então, quando a gente fala a nível de precificação, a nível de preço, tanto de venda quanto de compra, hoje dado é uma das coisas mais valiosas que tem. Então, assim, isso para empresa pequena, média ou grande, é importante você ir desenvolvendo metodologias de marketing, principalmente para resgate de dados do mercado, para você ter isso em mãos e o tempo todo fazer a gestão interna e adequar o seu produto e seu serviço para acessar aquele cliente. Porque a gente tem que ter, a gente não pode ser ingênuo o suficiente de pensar que nenhuma empresa tem concorrente. Sim, toda empresa tem concorrente. Uma gestão de comunicação e de marketing, quando você faz para uma empresa, você tem que pensar que você está usando os seus esforços
para fazer com que o seu consumidor compre de você em detrimento do seu concorrente, porque você tem concorrente. Sim. Você tem um concorrente direto, indireto, um produto substituto, um produto que é substituído direto. Então, a visão que eu dou para essas pessoas que estão com essa intenção de iniciar é que tenha a noção de que a sua empresa precisa começar a desenvolver essas estratégias de marketing para ela se manter, se ela estiver competitiva no mercado, ela se manter. E se ela não te der os mesmos resultados de antes, para você elevar o nível disso. Porque eu acho que o agro, de todas as formas, ele aguentou muito desaforo. Só que eu acho que a partir de agora, com esse nível de tecnologia, de informação e de dado, de concorrência, pequenas empresas e as empresas que não têm esses dados em mãos e não têm uma inteligência mercadológica para se colocarem nesse mercado e ganhar competitividade, eles realmente vão tá decaindo nos próximos anos. Não vai ser mais fácil acessar tanto. E eu vou dar um exemplo da importância do marketing já quando você está começando o seu negócio, né? O meu exemplo. Sim. Né? Quando eu decidi montar a Fazenda Rentável, há 8 anos atrás, né? Eu conheci o Jefferson, né, que gravou aí o primeiro episódio 0, que conta a história da oficina de criação. Legal. Né? Eu conheci ele de um material que ele fez. Legal. Certo? Então, as pessoas que são da atividade, que conhecem um pouco de audiovisual, de qualidade de conteúdo e de detalhe, conseguem identificar o seu potencial. Por exemplo, né, eu vi a primeira vez que eu tinha visto uma feira, né, que é um dia de campo, né, 100% em 3D. Eu nunca tinha visto. Né, eu via em outros eventos, etc., principalmente no urbano, mas não tinha visto no agro. Aí quando você chega lá e assiste um vídeo, uma apresentação de uma feira futura que vai acontecer, certo? Perfeito. Onde o nível de detalhe dentro daquela apresentação, né, tá a marca, né, tá como funciona o negócio naquela 3D, foi quando me despertou. Falou, eu preciso de uma empresa de marketing que entenda de agro para poder mostrar o meu negócio que eu estou começando. Legal. Certo? Legal. E aí eu peguei, né, entrei em contato com o Jefferson, né, na época, tal, expliquei o meu modelo de negócio, né, para ele. Ele entendeu o que eu queria, onde eu estava e onde eu queria chegar, certo? Trouxe o seu time, né? O Igor já estava com ele, né, nessa época, né? Você está desde o começo, né? Desde o começo. Com ele. E aí eles começaram a desenhar, né, um planejamento de passo a passo, onde um dos itens que ele comentou, e foi o que você falou, né, ele falou, Alex, né, hoje o mercado agro, ele está 100% voltado ao mercado urbano, da mesma forma da visualização. As pessoas compram pessoas. Então, se a gente for fazer, né, o trabalho da Fazenda Rentável, você vai ter que aparecer no negócio. Sim. Então, agora você vai ter que se treinar, você vai ter que se capacitar e você vai ter que falar do seu negócio, né? E automaticamente a empresa vai crescendo e ele começou a criar esse conteúdo, onde ele montou uma apresentação, né, que hoje a gente chama isso de pitch, né, de pitch de vendas ou de pitch de apresentação, onde esse material de apresentação começou a gerar autoridade, apesar de só ter uma fazenda naquela época. Legal. Né, validando o negócio, com esse vídeo adicional que ele criou, que não era um vídeo de storytelling, porque não tinha muita história ainda. Sim. Legal. Mas era um vídeo do potencial da atividade. Legal. Né? Nós mostrava o que era o agro brasileiro, o que era a realidade das fazendas e o que a gente faz. Com esse material, que era só eu, mais um funcionário na época, né, e uma fazenda, quando eu apresentava, e eu apresentei esse material várias vezes, né, não só para investidor, mas também para clientes, quando o cliente enxergava aquele material, parecia que eu era uma empresa, no mínimo, 20 vezes maior do que eu era. Então. E eu também não falava que não era. Porque você não precisa falar nada. E você também não está inventando nada. Sim. Em nenhum momento eu falei que eu tinha 50 fazendas. Sim. Que eu faturava 20 milhões por ano. Não. Ele não precisava saber do meu faturamento. Ele não sabia como. Ele sabia, né, o potencial que eu estava entregando para ele em cima da qualidade do conteúdo, tanto audiovisual que a gente fez, certo? Quanto a apresentação da entrega, desde uma proposta ou uma entrega de um projeto. Sim. Né? Então, é isso que foi o time de marketing fez. Então, não foi só a parte comercial, né? Então, foi de apresentar para o mercado, né, o nosso negócio, criando autoridade, profissionalismo no negócio, certo? E depois formatando o modelo, até chegar no brand da marca, né, do escritório, do uniforme. Né? Então, você vai criando todo um ecossistema que normalmente a turma pensa em marketing, pensa só em audiovisual ou um vídeo adicional, né? Ou uma propaganda. Então, a junção de todas essas tarefinhas, né, fez com que essa empresa, né, que hoje
é empresa nossa, né? É sócia aqui do Agro em Dia, é parceira da oficina, né? Tanto que nós estamos juntos, hoje nós estamos com um episódio especial dentro da agência de marketing da oficina, que é dentro do escritório onde fica o Agro em Dia. Nós temos o estúdio, que é atrás de nós aqui, ao lado, né? Aqui do lado. Mas mostrando como é que funciona a operação, né? Na prática. Mas aproveitando esse gancho da importância de todas as atividades que não é só comercial, né? Do seu negócio, vamos falar também um pouquinho aqui do Igor Lima, né? Ele que é CEO da Oficina Filmes, porque a Oficina fez o quê, né? Ela identificando lá na história do Gerson, para quem não assistiu, vai lá no episódio 0 e entenda o que é a oficina de criação. Ela começou a destrinchar e especializar em cada área, né? Tanto em elaboração de conteúdo, né, para o agro, em cada atividade, e aí dentro desse negócio eles montaram uma produtora de filmes, que era uma outra vertente do negócio, que era produzir esses conteúdos, né? Seja ele comercial, seja ele institucional, né? Para você mostrar o potencial ou a sua realidade. E aí o Igor, ele que é especialista, vai falar um pouquinho para nós, Igor, como é que foi essa trajetória, você que está lá junto com o Jeff lá de Minas, né? Ele de Varjão, você de Patos, vocês são primo, sócio? Somos primo sócio. Né? A história começou desde 2009, quando o Jefferson me chamou, né, pra gente trabalhar junto. Ele trabalhava com o pai dele e eles produziram um institucional para uma usina de cana. Então, a oficina de criação nasceu através do vídeo. Ah, então... Entendeu? Então, nasceu lá dentro. Então, o coração dela é vídeo, então. Mas por que ela nasceu? Porque era assim, ó. Naquela época, quando se criava um vídeo institucional, igual para uma grande empresa dessa, era para uma festa de final de ano, para apresentar para os colaboradores, enfim. E esse vídeo ficava guardado. Ninguém usava. As agências engavetavam. Aí o Jefferson teve a sacada de abrir a oficina de criação para dar continuidade a esse projeto, né? Tipo assim, um institucional, trabalhar a marca. Ele via que era um campo aberto, né? Essa área do marketing para o agronegócio. Sim. Então, nasceu lá atrás esse desejo. E isso, o Jefferson veio trabalhando e aí teve um momento que eu fui me especializar em Uberlândia. Eu mudei para Uberlândia, só que eu fui para outras áreas, né? Eu fui para o urbano. Aí eu tive uma escola muito boa. Quero agradecer aí o Emerson França. Foi meu mentor na área de filmes. Legal. Ele é diretor e cinegrafista. E ali eu tive uma escola onde a gente atendia vários players, né? Como Samsung, Santander. A gente fazia TV Garoto, TV Danone. Então eu criei um monte de expertise comercial, vendo vídeos assim. E quando o Jefferson me chamou em 2017 para a gente montar a Oficina Filmes, eu trouxe toda essa bagagem junto. Eu falei assim, cara, agora a gente vai aplicar isso tudo no agronegócio. E vocês, apesar de ser novo, vocês ainda usavam a metodologia antiga, né? Sim. As câmeras não eram digitais, era fita cassete. A edição era extremamente mais demorada, né? Pensando assim, lembrando aqui a evolução nesses últimos 15 anos aí de profissão, os equipamentos evoluíram no mínimo 5, 6 vezes. E a gente foi passando da videocassete para uma mini fita. Da mini fita, aí que veio os cartões digital. Aí era uma câmera, uma handcam que a gente usava. Dela que veio vir essas câmeras DSLR, que a gente chama, que era uma câmera fotográfica que acabou virando para filme. Que foi uma aposta de uma empresa, da Canon, que ela fez isso e deu muito certo. Tanto que todas as nossas câmeras hoje são câmeras fotográficas. São DSLR, isso. Né? E a Sony veio, aprimorou e trouxe elas em cinema, que hoje a gente tem, né, esse equipamento cinema. E aí, beleza, vocês começaram lá, pegando um pouquinho dessa sua experiência lá no urbano, trouxe pro agro, e agora a junção do Jefferson com você, agora vamos mostrar como funciona isso de verdade. Foi aí que começou também a junção do drone, né?
Sim. Porque antigamente você tinha as imagens aéreas, porque o agro é muito grande, mostrar uma fazenda, você não consegue mostrar uma fazenda com uma câmera, né, baixo. Antigamente tinha que pegar um avião, e avião é caro. Exato. Custo da hora. Avião ou helicóptero, já voava de helicóptero também, tinha que alocar o helicóptero, fazer a alocação, ficar pendurado ali com a filmar câmera. a fazenda, que loucura, né? Era. E agora, se vocês pegaram e fizeram, acho que foi o primeiro ou o segundo drone, né, que vocês montaram, para começar a fazer as filmagens, né, e para criar esses conteúdos, né? Sim. Como é que foi? O Jefferson comprou o primeiro drone, eu lembro que quando ele me mostrou, que era um Octop, ele tem 8 hélices e cabia uma câmera de 11 kg. Porque naquela época as câmeras eram grandes, né? Tinha que carregar equipamento pesado. E era um medo, porque você tinha que subir aquele faz. Se cair, que loucura, era cara. tipo assim, 40 mil caindo do céu. E 40 mil é que tipo 120 mil reais hoje, né? Né? Então aí a gente foi aprimorando. Hoje a gente deve ter no mínimo uns 5 drones, né? De vários formatos. Hoje a gente tem o último da tecnologia da DJI, que é o Cine 3, Mavic 3 Cine. Tamo aí. Então é isso aí, você viu que a história começa lá atrás, né? Fazendo os vídeos, né? Começou os 2 vídeos de casamento, formatura, e foi formatando, foi fazendo negócio até criar a Oficina Filmes, que hoje todo esse conteúdo que você vê, né, do Agro em Dia, e também dos nossos parceiros, dos nossos clientes aqui da Oficina de Criação, né? São todos produzidos aqui dentro, né? Onde nós temos uma edição, né? Que é um estúdio, né, onde você coloca toda a narrativa que você quiser, inglês, português, né? Você consegue fazer a junção, né, do que está acontecendo, do que vai acontecer, né, que é a realidade aumentada, né, que você trabalha aqui, né, que é o 3D, etc. Então, tudo isso ligado a audiovisual, né? Sim. E também tem que ter ainda o dom da música, né? Concorda? Tem que dar o timing, certo? Porque é, né, o áudio, né? Então, não só saber filmar, né, o melhor ângulo com a melhor luz, né? Você tem que ter o som certo na hora certa também, poder dar pra fazer aquele vídeo impactante, né? No início a gente até brinca que a gente tinha que ser DJ. Ele fala, você tem que aprender a ser até DJ pra você saber filmar. Porque você tem que entender do time certo da música, do momento, onde que você deve crescer, né? A gente fala crescer nas batidas, nas imagens. Então, desde lá da captação, a gente já vai imaginando como que o vídeo vai finalizar, como ele vai ser feito na edição. Pra você ver que não é tão fácil, é só pegar a câmera e filmar e ir lá no CapCut, né? Cortar e pegar uma música pronta do TikTok e lançar lá e fazer. Né? Olha que hoje nós temos bastante editores amadores, né? Que agora nossa nova metodologia, né? Todo mundo é editor. Exato. Né? A concorrência a gente está fazendo um mapeamento da própria oficina, né? De quais são as forças internas, externas, quais são as oportunidades de mercado. Quando a gente mapeia quais são os concorrentes, a gente não pode mapear só concorrentes diretos, por exemplo, agências robustas ou Oficina Filmes, que é uma produtora que engloba várias coisas. Hoje em dia, até uma ferramenta de design mais amador, como o Canva, por exemplo, é um tipo de concorrente para esse negócio de design. Então, assim, até um gancho que eu ia puxar é que, assim, é até interessante, uma curiosidade, tecnologia, ela não é um software ou um hardware. Tecnologia é a maneira de se fazer alguma coisa para chegar num resultado melhor. Certo. Olha que interessante isso. Então, é uma questão de ação, não é ferramenta, é ação. Então, assim, por que é importante não desassociar só a produção do audiovisual com uma questão mais estratégica de posicionamento? Porque um vídeo institucional, você pode usar as mesmas ferramentas, as mesmas tecnologias para gravar de uma marca e de outra, e vão ficar materiais completamente diferentes, porque são narrativas, é um tom de voz diferente, é a expressão do que você precisa trazer de cultura, de posicionamento daquela marca. Então, assim, é o que você falou, são todos esses fatores que se juntam, e eu acho que um dos pontos mais positivos que a gente coloca para a oficina, ela conseguir traduzir as narrativas com essa pegada agro e não fugir do que há de mais excelente na parte de produção audiovisual, de ferramenta, de profissionais de design, que a equipe aqui, quando uma empresa contrata uma agência como oficina,
O valor que ela paga pelos melhores profissionais, ela paga pelos melhores designers do mercado, ela paga pelos melhores redatores. Quando ela contrata um pacote de produção de material audiovisual da Oficina Filmes, ela contrata o melhor produtor, ela contrata os melhores equipamentos. Então, assim, juntar todos esses skills e esses fatores é que faz o resultado ser bom. Então não sai caro, né? Ele Imagina. É justo, né? E mostra de verdade o que é o seu negócio. Perfeito. Né? Com qualidade. Por isso que você tem que ter, conforme você vai crescendo no seu negócio, né? Já trazer nesse planejamento estratégico, ter, né, assistência de um especialista. Perfeito, né? perfeito. Uma agência, eu estou começando o meu negócio, beleza. Aí existem essas atividades iniciais, Sim. né? Onde você está lá começando o Canvas, funciona muito bem. Sim. Né? Aquele arquivo que você compra lá com 500 postagens prontas lá. Tudo igual, você vê tudo igual. Daquele banco senhor de do chapéu imagem. cabeça, né? Pô, banco de imagem. A camisa xadrez vermelha. É padrão. É padrão. Produtor de macacão, jeans, chapéuzinho de... Não, Mas quando você já começa, né, a criar uma identidade, uma autoridade, um faturamento, você quer profissionalizar, você não tem que investir só em caminhonete, Sim. né, só em estrutura, certo? Sim. Física, Perfeito. mas também você tem que investir num departamento, né, que já tem que ser pensado lá no começo, né, que é o departamento de marketing e estratégia, certo? Exatamente. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né, que é muito importante, é por isso que a gente criou o AgroIndia. O AgroIndia, ele é uma empresa também, Com né, certeza. de publicidade e propaganda, onde a gente consegue mostrar para o público de casa que está assistindo a gente ou escutando nós no Spotify, né, é entender um pouco mais, é chegar a um número de pessoas que você nem imagina, né? O cara está lá, né, ao norte do país, ou ao sul do país, ou fora do país, né, tendo esse conhecimento e conhecendo de outras empresas. Porque Sim. hoje, antigamente, a informação era difícil acesso, é mais utilizado a TV, né? Tanto que as propagandas, né, as agências de publicidade e propaganda, é 100% especializada em TV. Sim. Certo? Em propaganda Sim. de produtos, em empresas, etc. Porque era onde a turma assistia e aquilo Exatamente, viralizava. Se exatamente. você colocasse isso numa Rede Globo da vida, que já foi pioneira, né, na divulgação de várias grandes empresas, você conseguia com o seu negócio médio já tornar-se grande. Sim. Hoje, né, todo mundo, né, tem acesso à tecnologia na mão. Né? Hoje, desde de uma família mais carente, mais pobre, né, ou de uma família classe média rica, todos têm acesso à internet. Né? Então a internet ela já virou um meio de comunicação. Então se você, né, não está mostrando o seu negócio como ele é de verdade, não só com o viés de venda, né, mas sim de autoridade, né, você está para trás do negócio. Né? E aí vem essas empresas e você que ainda não escolheu, né, uma profissão e fala, pô, o que eu vou fazer? Eu adoro, né, trabalhar com criação, né? E não é copiar e colar. Né? Porque hoje também tem a crítica construtiva das agências. Claro. Que vão falar o copia e cola para todos os clientes. Eu chego lá, fecho o negócio, mas o mesmo material meu é o mesmo do meu concorrente. E você vê outdoor, né? 10 outdoor de empresas diferentes com a mesma persona, com a mesma, né, compra, né? Que eles compram lá no, como é que chama? Banco de imagens, etc. E não fica um negócio de criação personalizado. Claro. Né? Então... E não cria conexão, né? Sabe uma coisa que você falou, Alex, que consolida muito? A obrigação de se fazer ser entendido é quem comunica, é quem emite a mensagem. Então, assim, teoricamente, né? Eu sou emissor de uma informação. Eu tenho canais possíveis e formas de falar uma mesma informação para fazer ser compreendido. Então, a gente está falando de personas que a gente precisa atingir empresas do agro. A gente atende um cliente que chama Green Farm, que é uma fazenda de produção de pecuária de alto padrão, boi China. É uma empresa da pecuária que é tida como um setor que é muito menos tecnificado, menos profissionalizado, que usa as melhores ferramentas mercadológicas que possam existir. Então, rede, trava em bolsa, tecnologia aplicada em campo, boas práticas de manejo animal e tudo mais. E assim, isso, todo esse arcabouço de informação, a gente precisa comunicar. E para quem eu preciso comunicar? Olha que loucura, como são perfis diferentes. Eu preciso comunicar toda a cultura dessa empresa e as boas práticas que ela tem para um cara que é o peão da fazenda
Sim. E eu preciso comunicar essa mesma informação para o mercado financeiro. Então, você imagina que eu, como gestora de marketing, eu tenho uma informação que eu preciso comunicar para perfis diferentes e eu preciso fazer com que essa informação seja entendida por pessoas completamente diferentes. Então, eu tenho que me valer do quê? Eu tenho que me valer da forma como eu vou manipular essa informação e que canais que eu vou usar para fazer chegar aquela mesma informação para perfis diferentes. Então, o que é caro? Caro é o que não dá resultado. Sim. Agora imaginem, vocês acham que uma propaganda no intervalo do Super Bowl ou então no intervalo da Copa, acho que a pouca gente hoje, nesse meio digital, consegue mensurar o valor de uma propaganda, de uma inserção no intervalo da Copa do primeiro jogo do Brasil. É caríssimo. Sim. Mas você acha será que é caro ou tem valor? Imagina o número de pessoas que aquilo atinge. Então, a gente nesse meio digital, nesses canais digitais que a gente tem hoje, existe uma flexibilidade muito grande de você fazer uma gestão mais inteligente dos resultados e dos recursos imputados, porque você consegue gerenciar melhor. Então, assim, hoje, muita gente ainda tem muito preconceito com TikTok. Fala, não, TikTok é coisa de gente adolescente, de teen. E não é. É só um canal que você vai acessar um perfil de público, que se você tiver uma comunicação e uma informação útil, você atinge pessoas que não são fúteis ou que são jovens. É só você direcionar aquela comunicação. Sim. E um outro ponto positivo, já complementando, né, Igor? É a importância da pessoa mesmo, né? Como eu dei o exemplo, né, do Jefferson que me falou, Alex, você tem que ser a cara do negócio, você tem que falar, né? Então as pessoas fazem isso no seu dia a dia, na vida social. Sim. Quando ele começa a empreender, eu tenho um negócio, concorda comigo que ele pode começar por ele mesmo, né? Comprando lá um Kindle, né? E começar a gravar. Existe aquele telepronto, porque às vezes o cara não tem uma memória muito boa pra falar, eu fico nervoso, eu travo na hora da câmera. Imagina quantas vezes você já passou por isso gravando, né? Total. Várias pessoas, aí você tinha que contratar quem? Você tinha que contratar um ator, certo? Para poder transmitir, né, a mensagem, enquanto o CEO, o fundador daquela empresa, aquele negócio não conseguia falar. Né? Então hoje existem várias ferramentas e queria que você comentasse um pouquinho da importância, né, das pessoas que estão na atuação em falar do seu próprio negócio dentro da sua rede social e da sua propaganda de marketing, né? Sim. A gente tem essa expertise de passar essa informação para o nosso cliente, né? Que ele deve ser a cara do negócio. Total. Senão ele tem que ter um persona ali dentro. Alguém da empresa que é apaixonado, que entenda. Que entenda. Para quê? Para trazer essa proximidade, né? É porque quando você abre ali ou o Instagram ou alguma outra ferramenta e você assiste um vídeo ou um story, às vezes você se identifica, Total. né? Você cria mais intimidade, empatia, né? Então, isso gera mais engajamento, gera mais números e gera mais clientes. Com isso tudo, gera mais cliente. Então, é muito importante a pessoa que está à frente do negócio, ela se comunicar, ela falar do seu negócio. Ela ser o seu avatar. Ela ser o avatar da empresa. Perfeito. E eu vou dar um exemplo aqui, um cliente nosso, o Leandro Canas, quero mandar um abraço para ele. Quando a gente começou a atender ele é a cara do negócio dele. Sim. Então a gente produziu todo o material, todo o conteúdo e bombou, né? Tipo assim, cresceu muito os números de seguidores dele, cresceu muito o engajamento. Mostrou autoridade, né? Ele mostrou uma autoridade e em cima disso, em cima do briefing dele também, a gente criou um vídeo de 10 anos da empresa, do grupo, onde ele contava a história, onde ele participa do vídeo contando a história e eu ouvindo a história, eu comecei a pegar alguns inserts, que era o quê? Fazendo ele sujando a bota, ele dirigindo a caminhonete. Isso ali contou a história dele. E quando ele assistiu, ele ficou emocionado, porque ele relembrou os 10 anos da história dele. Então, e como ele está à frente, ele participa do negócio, ele participa na frente das redes sociais, gera muito mais interação. Isso automaticamente refletiu, né, no engajamento dos clientes novos, né? Porque querendo ou não, o Canas é uma empresa nova,
conhecido pelos agricultores da região dele. Ainda mais porque ele está desbravando regiões novas, né? Como o norte de Goiás e etc. Então todo mundo, né, não lembra, porque ele não fazia o marketing antes. Né? Ele era mais um network, né, interno, que normalmente ele é limitado ao número de pessoas que você conhece e etc. E é quando você pega essa realidade do empreendedor, né, e traz para um material audiovisual bem elaborado, com esses detalhes que você fez, né? Porque o vídeo dele é massa mesmo. Chega em barro e drone, né? E caminhonete, etc. E aí depois começa a mostrar, né, que não é só um negócio de cinema, né, que na real é de verdade, que lá funciona de verdade e aquilo, né? Isso gera autoridade, automaticamente ele vende mais, né? Ele consegue competir e não só por preço. Entendeu? Que é o que eu falo que é o poder do marketing, né? Hoje, quando você tem um material de qualidade, bem elaborado, né? Você cobra mais. Então gera valor, né? Gera valor, exato. Então aquele valor que você está achando que está gastando a mais, com produção de conteúdo, né? Com ver uma agência de marketing com uma despesa, né? Automaticamente você está errado. Né? Não adianta você encher de caminhonete e RTV batendo em fazendeiro, que às vezes um material bem feito, bem elaborado, focado, com planejamento, certo? Dá mais resultado do que 10 caminhonetes na estrada prospectando o cliente. Com certeza. Né? E é a realidade que a gente tem aqui dentro das empresas, né? Que são os nossos clientes, né? Hoje vale ressaltar que vários dos clientes da oficina de criação, né, e da oficina Filmes já gravaram aqui, né? Leandro Canastra já gravou aqui no Agro em Dia, né? E ele falou da importância, né, do que ele fez, porque é uma visão que ele não tinha, né? Então vários outros parceiros aí, Total Grãos, entre outras empresas que são parceiras nossas aqui, né, que também estão enxergando, né, esse potencial de você mostrar como funciona independente do seu tamanho, certo? Um outro item que eu queria falar para vocês, quem não assistiu ainda, né, tem alguns takes já no YouTube da Multi Agribusiness, certo? A gente fez um evento que foi todo produzido pela Oficina Filmes, todo, né? Desde o planejamento, que é da Oficina de Criação, que fez o planejamento, né? Na época a Ana Isabela estava lá na outra empresa, né? Sim. Você ainda não pôde participar desse primeiro evento. Aí quem liderou lá foi o Jefferson, né? Junto com a Lee, né, e a Vanessa, né, onde nós primeiro desenhamos a nossa persona, né, a gente queria porque a gente sempre fez esse trabalho no offline, né, onde o foco do evento, que chama Multi Experience, é apresentar as fronteiras agrícolas, né, de como, né, elas são de verdade, o potencial dessas regiões, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Por quê? Porque a informação que chega para eles, onde eles estão, e eles estão no sul do Brasil, né, São Paulo, Minas, Triângulo Mineiro, São Paulo, etc., é totalmente diferente do que é de verdade. É uma informação falsa, vamos falar assim. É um verdadeiro fake news. Onde lá não chove, lá só é solo arenoso, é areia, não tem mão de obra, não tem estrada e etc. Essa é a visão que eles têm do Mato Piba, certo? Que também é uma culpa do marketing mal feito. Claro. Né? Porque alguém fez isso, alguém falou disso, talvez de algum fato que aconteceu, ou às vezes uma crise hídrica que aconteceu, e aquela informação ela virou verdadeira. Pulverizou, né? E aí o que a gente queria fazer dentro desse trabalho? Nós queríamos criar, né, uma metodologia para uma persona que eram agricultores, né, e pecuaristas, que precisavam crescer, que lá onde eles estavam não conseguiam, que não era viável financeiramente, porque lá já tinha atingido um auge de produção, só que nunca tiveram a coragem de pegar um carro, um avião e conhecer os lugares por conta desse preconceito. Perfeito. Que é o mesmo preconceito que às vezes a gente tem e fala assim, vamos fazer uma viagem de turismo, vamos para África. Não, África não. Entendeu? Vamos para a Europa. Mas às vezes é um preconceito, porque será que é ruim assim mesmo? Talvez não tenha lugares maravilhosos, mas talvez eles não façam o marketing direito do negócio deles, e é por isso que a gente não vai lá e não faz, e às vezes seria muito mais barato e muito melhor a experiência. Claro. Então a gente tinha essa dificuldade, onde a gente entendeu qual que era a nossa persona e criamos a metodologia de apresentação, certo? Mostrando os potenciais, porque a gente que convenceu um grupo, que eram 30 convidados. Desses 30 convidados, nós ia escolher 15, porque nós ia selecionar eles. E esses convidados tinham que ter a experiência, né, de tudo que a gente planejou durante 4 dias. Perfeito. Certo? Ótimo. E durante, né, a finalização de cada dia, a gente tinha que pegar ainda depoimentos. Legal. Né? O que eles viram, o que eles acharam, o que sentiram daquele negócio. Então entrou o time de marketing, entendendo qual que era a persona. E aí nós tínhamos 3 personas do agro. Né? Nós tínhamos agricultores,
Nós tínhamos pecuaristas. É verdade. E nós tínhamos investidores. Que queriam comprar terras para arrendar para essas duas pessoas. Claro. Né? A gente criou um material apresentando o potencial Tocantins, que quando a gente foi, porque eu fui o cara que fiz a entrega do convite. Então a gente faz uma pré-seleção e faz uma apresentação quem somos nós, porque eles não nos conhecem. Sim. Né? Os 30 convidados não nos conheciam, não sabiam quem era a nossa empresa e etc. E aí eu vinha com uma apresentação que é um convite, que mostra o que a gente está fazendo, certo? E quem somos nós e o que é o Estado Tocantins. Pum. É um vídeo de 1 minuto, é um teaser de 1 minuto e 20 segundos. Inclusive tá lá. Depois o produtor coloca esse vídeo aí pra nós. Roda ele pra moçada ver, né, esse vídeo. O agronegócio sempre transformou a história do nosso país e sempre foi a força que move a nossa economia. Na década de 80, produtores agrícolas do Sul migraram para a região Centro-Oeste, em busca de solos férteis e uma boa condição para a produção agrícola. Agora, a Multi Agribusiness irá promover uma nova migração agrícola do país. Será uma experiência de investimentos para o agro, em toda a região do Matopiba. Nessa primeira edição, iremos mostrar o estado do Tocantins como você nunca viu. Com sua topografia plana, solos férteis e estações definidas, fazem desse lugar um celeiro de oportunidades. Essa é a Multi Experience, uma expedição que irá levar você para um tour de 4 dias de imersão, conhecendo toda a logística, infraestrutura e fazendas de diferentes perfis, além de um portfólio completo de oportunidades e parcerias. Vamos selecionar uma quantidade limitada de produtores e investidores que tenham a visão de expandir o seu negócio. E você faz parte desse seleto grupo. Seja bem-vindo à Multi Experience. Depois que ele assistiu aquele vídeo, ele falou, mas essas imagens de onde que é? Eu falei, é do Tocantins. Então. É da onde nós vamos te levar. Então. Aí a gente vinha depois com um vídeo explicando o que era o foco do evento, certo? Onde era desmistificar, mostrar o potencial da região, onde nós ia mostrar 3 a 4 fazendas e a infraestrutura toda e quem estava junto com nós. De novo, o poder do marketing. Por favor, quem está com vocês? É Case, é John Deere, né? É Valley, New Holland. Então, opa! Então, o cara já sentiu, né, que tinha um potencial grande. Sim. Desses 30, nós escolhemos 15 e recebemos. Quando a gente recebe eles, a gente fez todo o material executivo. Uma coisa era o planejamento, que era o nosso planejamento. Tá. E a outra coisa é a execução. Quando ele chega lá, ele é recebido como? Todo mundo está na mesma vestimenta, né? Que são os uniformes, que aí tinha uma logo do evento. Focada, que já remetia o que era o nosso negócio. Sim. Certo? O cara chegava lá, todos os carros estavam plotados. Né? Já com a imagem, com a visão. Né? A turma tão identificada, então existia um trabalho de brand marketing, então a turma falou, aqui existe uma personalização. Com certeza. E uma criação. Né? Aqui não é um negócio comum que todo mundo botou uma camisa verde, como todo mundo faz, e só uma logo. Não, existia um porquê. Né? E desde o material que eles começaram a receber, né, que a gente recebeu, né, que a gente deu um kit para eles, que a gente recebeu uma caixa com um kit, lá no kit tinha um chapéu personalizado, tinha um relógio, né, um Apple Watch da China, tinha, né, o canivete, tudo personalizado, né, com a marca, com o negócio, e aí depois durante o evento todo, em qualquer lugar que a gente parasse, né, a gente tinha backdrop fala que bate a foto lá? Backdrop, né? Backdrop. A gente tinha toda a identidade visual do local. Sim. E o porquê, os flip chart também do local. Assim, então tudo foi pensado. E aí essa moçada foi interagindo com o negócio e foi entendendo. Por quê? Porque nós tinha 3 personagens diferentes, então a fala tinha que ser, né, que é entendida pelos 3. Claro. Porque um tinha a visão de arrendar a terra. Exato. Que era o agricultor. Exato. O outro tinha a visão de virar agricultor, que é o pecuarista. Exato. Vou virar agricultor, tá na hora. E o outro tinha a visão, falou, pô, vou comprar uma terra para alugar para esses 2. Exato. Certo? Exato. Então são visões diferentes que nós lá, né, tínhamos que comunicar. Né? E no final, porque durante o evento a gente começou, né, do começo ao final e foi filmado, né? E aí nós tínhamos 3 pessoas apresentando, né? Nós tínhamos eu apresentando para aqueles convidados, e nós tínhamos a Milena, que é aqui do Agro em Dia, né? E a Camila Agro, que é uma profissão que nasceu também do agro e é no Urbano Forte, que são os digital influencers, né? E ela que é a digital influencer, Camila Agro, apresentando para o público de casa.
Porque enquanto eu estava apresentando para o turma que estava lá, né, ela estava fazendo a mesma apresentação de forma resumida para o público de casa. Porque aquele conteúdo no final do dia, junto com o depoimento do cliente, vira o quê? Vira um documentário. Com certeza. Então, de um evento que boa parte da turma do agro faz, que são os dias de campo, que não são filmados, o máximo que tem é uma foto. Exato. Concorda? Sim. Você não tem aquele investimento que você fez, aquele grupo seleto que você trouxe. Né? Você não tem para mostrar. Exato. E a gente fez isso. Né? Então, fizemos vários dias de campo, né? Montamos e aí vamos lançar agora na segunda temporada, porque ele faz parte do Agro em Dia, né? Esse negócio, um documentário. Legal. Então você pega toda essa infraestrutura que você fez, esse planejamento, e gera um conteúdo que agora, imagine, a gente fez um trabalho para atender 15 convidados. Esse documentário, pronto, quantas pessoas eles vão alcançar? Nossa, essas 3 pessoas. Loucura, sim. E quanto que eu gastei? Eu gastei só uma vez. Exato. Concorda? Exato. Investimos alto, né? Porque a gente não economizou em equipamento. Tínhamos os melhores equipamentos, paramos a oficina inteira, certo? Para conseguir rodar. Para gerar, porque toda a edição dos conteúdos da Oficina Filmes foi feita no dia. Loucura, gente. Os editores ficaram lá de prontidão. Porque quando chegava no final do dia, a gente fez um jantar de negócio. No jantar de negócio, nós já joga na tela o resumo do dia. É uma experiência que não mensura, né? E como eles eram pessoas que a gente chama de influencers, né? São formadores de opinião e estão no digital, né? Eles já recebiam um link do WhatsApp, já compartilhava, com todas as imagens editadas, com a logo já do evento. Então ele já pegava, já baixava aquela foto que ele gostou, né? E no outro dia já recebia o vídeo e publicava na internet. Automaticamente nós estávamos fazendo um evento offline, digamos, nos bastidores, certo? Mas os próprios convidados estavam gerando conteúdo, gerando autoridade, tanto que as pessoas começaram, o que vocês estão fazendo aí no Tocantins? O que é isso aí? E o material nem foi publicado ainda, vou publicar agora em janeiro, né? Então, o resumo, né, que eu quero dar sobre isso é a importância do planejamento inicial, que as pessoas, de tudo, com o tempo. Não adianta você querer pensar num evento daqui 60 dias, 30, e se deixar para contratar ou formar isso 5 dias antes. Sim, claro. Né? Porque não vai dar certo seu evento, não vai ficar bom, você não tem tempo hábil para poder testar e validar. Né? E esse evento foi, sim, mérito, vamos falar aqui de 70% né, do time da Oficina de Criação junto com a Oficina Filmes. Né? E agora nós vamos entender na prática em 2023. Né? Que agora esse material vai virar um documentário. Vai gerar resultado. Certo? E vamos jogar na coisa. Então, sim, prazo, né? Igor, como é que foi o desafio para você que estava lá na frente, né? Porque você liderou essa parte de audiovisual. Sim. Né? O Marcos, né? Ele ficou a parte de edição de áudio, né? Você ficou mais na edição de vídeo junto com ele. Sim. E filmando, né? Como é que foi lá para você essa experiência? Falei. Experiência incrível. Eu tive a oportunidade de ir antes, né? Com você. A gente fez todo o mapeamento, as imagens antes que foram feitas para o convite. Isso. Né? Eu tive o prazer de estar lá. E assim, comandar foi um desafio muito grande. Porém, através desse desafio, trouxe muito mais conhecimento e capacidade de fazer algo além, né? Foi algo grandioso para quem estava lá no evento. Quem quiser acompanhar aí, tá no YouTube já o material dos cortes, né? Dos dias. E assim, pra mim foi incrível estar lá. E conseguiu, Isabela, esse evento com esse material que a gente fez, né? Também nos colocou num outro patamar da nossa empresa, por exemplo. Institucional. Agora vem segunda temporada Agro em Dia. Agro em Dia, segunda temporada, é 100% patrocinado. Né? Boa parte desse patrocínio veio da onde? Vem do sucesso desse evento, desse material. Então, quando a gente pega aquele conteúdo que a gente fez para uma das empresas nossas, né, que é cliente aqui da oficina, que é a Multi Agribusiness, né, e você mostra, ó, esse aqui é o que a gente está fazendo agora dentro do Agro em Dia, segunda temporada. O cliente, ele paga dando risada. Claro. Feliz. Claro. Então, imagine você que está, né, com uma empresa agro, que faz dia de campo, né, que faz esse material hoje, mas não guarda, não edita, não faz, só fica na foto, você perde. Fica muito restrito, né? Entendeu? Só quem participou que teve e aí passa aquele prazo mais ou menos 3 meses, 4 meses, já acabou, não lembra mais, já entrou outro evento. Né? Então eu acho que sim, é importante você frisar aqui também,
né, essas empresas fazerem essa produção de conteúdo do dia a dia, não só de um produto. De como funciona o dia a dia da empresa dele, como é que funciona, né? Trazendo um cliente que às vezes até é um pouco mais despojado para poder falar. Sim. Né? A gente fala muito de botina né? suja, né, Alex? Eu acho assim, sair um pouco desse mundo, desse céu de brigadeiro, desse mundo colorido da rede social e mostrar um pouco da verdade, da botina suja, isso é que traz mais proximidade e empatia com quem vai estar te consumindo e te acompanhando. Isso tudo que você falou, assim, esse modelo de negócio, toda essa geração de experiência com esses clientes e toda essa repercussão que deu depois, se a gente for lá na premissa, que é o que gera negócio para a Multi, é a venda de fazenda. Sim. Hoje em dia ainda existe quem anuncia em OLX uma fazenda. Sim. Olha o nível de experiência que você vai gerar para uma venda. E é engraçado. O meio de imobiliária urbana tem um esforço tão grande, né, para dar visibilidade para as casas, para a experiência que tem ali, para vender uma casa de R$1 milhão. E você vai vender uma fazenda que é 50, 60, 100 milhões e não gera esse tipo de experiência, não tem esse cuidado. Sim. Então, eu acho que trazer essas práticas que já estão validadas nesse mercado muito urbano, a gente se aproximar dessa realidade e trazer essa experiência para o produtor e para o meio rural, é uma coisa que, primeiro, prestigia muito esse público, que é, sim, muito carente disso. Então, você imagina toda iniciativa que a gente faz, principalmente em evento, que é a experiência que você tem mais próximo com o público final, você vê como eles são gratos, eles absorvem tudo que você traz de novidade. Quando você cria um canal, uma rede social, e você movimenta trazendo a realidade do dia a dia, numa fazenda pecuária, mostrar como é que faz o descascamento do gado. O cara vai fazer tem muito canal no YouTube que dá dica de como consertar uma cerca elétrica. Como é simples isso, mas está no dia a dia do cara. Então, assim, eu já super parabenizo o que a Multi faz, porque esse cuidado, e é o que você falou, isso é pensado para curto, médio e longo prazo, tanto para gerar negócio, quanto para repercutir e construir uma autoridade de marca, gerar resultado em outros negócios que você está à frente. E de toda forma, eu acredito que, mesmo que o agro venda para uma empresa B2B, o CNPJ, gente, é feito de CPF. Toda empresa é feita de pessoas. Sim. E toda pessoa, a gente estuda muito também neuromarketing, quando a gente levanta personas e cria uma comunicação que cria empatia, cria impacto com diversos perfis, é porque a gente consegue entender quais são os gatilhos de cada pessoa. E é importante a gente saber que a gente sempre vai estar comunicando para pessoas, mesmo que é para vender um negócio, para vender um serviço que vai ser consumido por uma empresa, é importante a gente ter esse feeling de entender. E assim, eu vejo que essa proximidade aqui do Hub, todos os negócios que estão aqui próximos, sim, eles partem muito dessa premissa de gerar experiência e de elevar o patamar de empresas do agro. E isso, assim, para a gente que está nesse mercado, é um serviço muito bem feito, que vai repercutir muito. Retomando esse negócio da Multi Experience, né? O que eu senti também é uma experiência nova, porque a gente também nunca tinha feito um evento em tempo real. Porque foi basicamente isso. Se a gente pudesse publicar e jogar tipo um reality show ao vivo, daria pra fazer. Dava. Né? Com o time enxuto que a gente tinha. E com a qualidade que tem um Big Brother da vida. Com certeza. Certo? A gente conseguiu trazer, né, uma experiência bacana para os convidados. Que ficaram extremamente satisfeitos, que todos fecharam o negócio, inclusive. Um abraço para todos os convidados. E a experiência foi do início ao fim. Legal. Desde a chegada até o dia de ir embora. Que não queria ir embora. Não queria ir embora. Você não dá pra poder continuar. Né? Então, a experiência deles, que foi maravilhosa. E a gente pegou, né, esse depoimento não só de todos os dias, mas do final do evento, né? Depois, né, quando a gente jogou isso pros nossos parceiros, que esse primeiro evento a gente bancou e foi caro. Né? Então a gente queria fazer outros eventos, só que a gente precisava de um patrocínio. Mas como é que eu vou mostrar um negócio no sonho? Claro. Do como vai ser que eu vou mostrar o potencial de uma nova fronteira agrícola? Por exemplo, Maranhão, que é a nossa nova Multi Experience. Sim. Quando eu tenho um material desse, certo? Eu já consegui mostrar o potencial, tanto para o estado do Maranhão, então, o que é o negócio deles. Sim. A turma do governo, do Tocantins, viu o nosso material, falou: nós do governo não temos um material mostrando Tocantins do jeito que vocês estão mostrando. Legal. Então, se foi outra coisa que a gente também não sabia, né? Que foi o poder, né, desse material que a gente elaborou junto com os clientes,
né? E parceiros para fazer o próximo evento. Então já o segundo, 100% patrocinado. Legal. Bom demais. O terceiro, foi aí que teve, né, a gente noção da gente criar um produto que é um mini multi-experience, que é um workshop. O que é? Você não tem condições de fazer isso toda hora, concorda? Sim. Nós vamos fazer um multi-experience uma vez no ano, né? Para um grupo seleto de 10 a 15 convidados, né? Em cada fronteira agrícola. Sim. Né? A gente teve o primeiro esse ano em Tocantins. Ano que vem nós temos Maranhão, né? Bahia e Tocantins. Porque depois que a gente cria o evento, ele vira perene. Legal. Então ele volta, né? Ele só muda a rota e muda a persona. Sim. Né? Não é sempre a mesma rota, né? Do muda safari. a região, né? Muda a região. E cada Do região do estado é diferente, né? Da produção. Então ano que vem nós temos Maranhão, Bahia e Tocantins de novo. Com uma outra região que chama Vale do Araguaia. Né? Bacana. A gente mostrou o sul do Tocantins, né? Palmas, que é centro-oeste, e sul do Tocantins. Então quando a gente pega esse material, certo? E agora já consegue fazer os próximos, muito mais elaborado. Imagina agora com patrocínio, né? A gente consegue ter novos equipamentos, uma nova estrutura, que lá a gente fez de tudo. É o que reservava o hotel, que arrumava os clientes, que abastecia o combustível, que fazia comida, tudo era nós. Sim. Nós levamos um time de 40 pessoas daqui para fazer esse material, certo? Agora já no próximo você pode delegar boa parte e fazer um material muito mais detalhado. Sim. Né? Então essa foi a segundo site que a gente teve, e aí a gente criou esse workshop, que ele é um mini multi-experience, onde a gente cria uma apresentação. Essa apresentação ela é focada onde nós vamos até onde está esse público, que é as fronteiras consolidadas. Massa. Então lá a gente vai apresentar para esse grupo, onde ele consegue sentir o que boa parte dessa galera sentiu lá no presencial. Ótimo. Né? Onde nós vamos ter não só o material do audiovisual, nós também vamos ter a experiência. Por exemplo, nós trabalhamos com realidade aumentada. Né? Então ele vai botar o V-Ray lá. Tu tá vendo a fazenda que ele viu, que a gente colocou na hora? Ele vai ver lá. Ele vai ver lá. Muito legal. Então você consegue também pegar esse material que você fez, né, e reaproveitá-lo ele no presencial para o seu time comercial. Maravilhoso. Né? Então eu acho que esse foi outro, isso aqui a gente não sabia disso, porque nós só queríamos jogar na internet sim para gerar conteúdo e as pessoas virem de forma orgânica. Beleza, isso é uma coisa, mas aí nasceu um outro modelo, certo? Que é um material que o seu time comercial é muito mais rápido de poder apresentar do que ele vir aqui e ficar 1h30 apresentando passo a passo o que é multi-experience. Com certeza. Né? Num material bem feito de audiovisual, que foi a Oficina Filmes que fez. Então acho que foi o terceiro ponto que a gente viu, e aí a importância, né? Depois nós já passamos já o teaser, né? Mas eu quero, o diretor, que você lança para nós, já aproveitando o nosso insight aqui, porque a Multi é um dos patrocinadores, né? Lança o teaser para nós, né? Inclusive foi edição aqui do nosso amigo Igor Filmes, Igor Lima, da Multi Experience Maranhão, que vem aí. Para mudar o enredo de uma história é necessário muito mais que determinação. É preciso ter coragem. Nos últimos 4 dias, plantamos a semente do futuro nas terras do Tocantins, para que nossos fazendeiros convidados pudessem cultivar a evolução do agronegócio. Foram dias de muito aprendizado, belas paisagens, novas amizades, novos negócios fechados e muito networking. Com toda certeza, a Multi Experience marcou a vida dos convidados com uma expedição memorável. Tudo feito com muito carinho por uma equipe que deu o seu melhor, que pensou em cada detalhe. Agora temos uma nova missão, um novo destino, que será palco da segunda edição da Multi Experience em 2023. Vem aí, Multi Experience Maranhão. Aguarde. A gente falou um pouquinho, né, da importância do planejamento, de entender a persona. Perfeito. Né, da estratégia, não importa o tamanho do seu negócio, seja ele uma empresa que fornece serviço ou venda produto, ou seja, o seu negócio mesmo, porque toda fazenda é um negócio, a gente já falou isso várias vezes nessa primeira temporada, mas você tem que mostrar o seu negócio. Se você não mostrar o seu negócio, você pode fazer igual a Cassiane Barato faz.
Dá pra começar do jeito que ela mostra o dia a dia de verdade. Dia a dia. Sim, Né? claro. E tem muitos, né, fazendo desse formato também, que tá destacando muito no agro. Que você consegue ter aqui network, oportunidade, Sim. né? Às vezes vem uma empresa que quer, né, que você teste Testa né? uma máquina, etc. E você consiga aí, talvez um valor mais barato de uma colhedora, um pulverizador, né? Então eu acho que sim, a moçada do urbano já faz isso muito forte. E nós do agro tem que fazer cada vez mais. Porque essa nova geração do agro é digital, certo? E a gente precisa gerar conteúdo. Sim, nem que seja nas redes sociais, Sim, né? claro. E conforme o meu negócio vai crescendo, vou já separando uma verbinha, né? E vou colocando dentro do meu departamento departamento de marketing, onde vai identificar, né? Identidade visual, Claro. que tem que ter. Sim. Não importa que o nome da fazenda chama Fazenda São Joaquim. Sim, com Existe certeza. 50 fazendas São Joaquim no Brasil, Sim. não importa. Faça sua identidade. Aproveitando, né, todo esse nosso segunda temporada que vem aí, nós vamos mostrar, né, e vai ter um trabalho muito forte da Isabela, né, e do Igor, porque nós vamos produzir os nossos conteúdos, né, da segunda temporada com edição, né, e uma produção mesmo, né? Tipo um documentário. Então a gente vai mostrar, né, não mais agora só no estúdio, como funciona aquela atividade, porque às vezes a gente está conversando aqui e nossos agronautas não sabem, não está entendendo, está falando moega, né? Está falando de soja semente, soja grão, né? De vários outros termos que não são da atividade, então fica só supondo na campo das cabeça. ideias, sim. Né? Então a gente vai mostrar na prática agora, Isso é show. né? Com realidade aumentada, com 3D, né? Igual aqueles videozinhos do telecurso, que sempre explicavam os desenhinhos, né? Ao detalhe, né? Na segunda temporada. Então eles que vão ajudar a gente agora, né? Na elaboração desse conteúdo, onde nós vamos mostrar, vai ter vários cenários, né? Então a gente vai ter dentro do mesmo episódio de 3 a 4 cenários e de 3 a 5 convidados que vão girar. O único que vai ficar fixo é os hosts, né? Nós temos um host novo aí, né? Na parada, que é o Cortes, né? Antônio Cortes. Chique. Né? Ele que Um entrou abraço pro agora. Cortes. Próxima temporada, então, tem engenheiro Antônio Cortes, ele que, junto com o Tinoco, né, vai ser o cara que vai trazer animação, né, pra esse Claro, muito podcast, bom. que é um cara da sátira. E tem que ter, né? Cara, tem que ter pra gerar conexão. Porque a pessoa não pode ficar só aquele negócio chato, Exato. técnico, né? Nós tem que Exato. ter entretenimento. Claro, né? O cara sim. tem que... eu gosto, como é que chama? Empatia, né? Empatia. Exato. Se identificar, eu gosto do Alex, eu gosto do Igor, eu gosto da Isabela, né? Então, assim, as pessoas têm que entender isso aqui, então não dá pra ficar só travado no Exato. técnico teórico. Então, essa na segunda temporada a gente vai ter, os dois vão estar aqui ajudando nós, eles que já estão ajudando nós atrás dos bastidores. E hoje, né, esse tema da importância do marketing no nosso negócio serve para quê? Então, não importa o tamanho do seu negócio, você tem que se preocupar. Nós falamos de várias né, atividades dentro do Agro em Dia, primeira Sim. temporada, várias, né? E o marketing não é menos importante, talvez seja o mais importante de todos, porque ele vai mostrar o que você está fazendo. Não adianta você construir tudo, planejar tudo, Exato. tudo que a gente desenhou aqui e ficar escondido. Tem um exemplo Né? que eu vi uma matéria do Luva de Pedreiro. Luva de pedreiro. É. Ele é um exemplo assim de superação, né? Que ele pegou um celular Uhum. que não tinha qualidade nenhuma e começou, né? Ele começou a gerar os conteúdos dele. E hoje ele tá onde que tá. É. Sendo patrocinado pela Adidas e tudo mais, hein? Explodiu, né? Explodiu. Porque teve atitude. Atitude, começou. Né? E vocês, o que você tem a falar pra gente, né, disso? O cara tem que mostrar, não tem que ter mais vergonha. Então, você mostrar o que é o seu negócio, antigamente a turma não queria mostrar, para não Sim. mostrar a grandiosidade, né, Sim. do seu negócio, ou porque o cara, o dono do meu estabelecimento que eu alugo vai cobrar mais. Sim. Né? Porque tá vendo que eu tô ganhando dinheiro, É então verdade. vai consumir mais o aluguel. E na real não tem mais isso. Se você... Tem um cara que fala bem assim, um fazendeiro. Ah, Quem não é visto, não é lembrado e nem cobiçado, perfeito. né? Perfeito. E eu acho que essa é a importância também do marketing. Aparecer, mostrar o que você está fazendo, né? Seja ele de forma planejada, já, seja ele com uma empresa, terceirize então, Sim. né? Que é o Assim, foco, né? Alex, o marketing para esse meio agro não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é essa. Nós, seres humanos, a gente consome o tempo todo. Acho que se a gente der uma olhada aí ao redor,
a gente é impactado por várias marcas. Sim. E para quem está na rotina do dia a dia, para quem consome, quem está dentro da agroindústria, quem está dentro da fazenda, nós somos consumidores de várias empresas. Então é importante saber que está intrínseco já a nós o que é o marketing aplicado, o que é o marketing na prática. Então, assim, para além de nós que estamos à frente de negócios e precisamos gerenciar o marketing das nossas empresas, nós que consumimos somos impactados pela gestão de marketing de várias dessas empresas. Sim. Então, assim, hoje imaginem quantas opções de canais de venda, de acesso, por exemplo, você pode comprar uma câmera tanto numa loja física quanto num site. Então, existem vários canais que você precisa estar exposto. Então, trabalhar um marketing, tanto o marketing estratégico, quanto expor a sua marca através dos canais de comunicação que tem hoje, é você expor a sua marca de uma maneira estratégica, não só para quem vai assinar o cheque, quem vai comprar ou vai usufruir do seu produto ou do seu serviço, mas principalmente quem vai usufruir no decorrer desse espaço. Antigamente, olha que interessante como é que era feita a mensuração de uso de uma revista. Então, a gente ia fazer Revista, velho. Revista. Eu já não lembro da revista. É muito difícil, né? Mas assim... Só cortar o cabelo. A revista, quando a gente ia fazer uma inserção, a gente considerava a tiragem... essa revista tem uma tiragem de 1.000 exemplares a cada mês. Você considerava que aquela revista, ela ia ser folheada e ia impactar mais 6 pessoas. Olha que conta... 6 pessoas. Então, se a empresa, se a revista tinha uma tiragem de 1.000 a cada mês, você considerava mais ou menos umas 6.000 pessoas impactadas. Isso não é que seja arcaico, mas era o meio antes de metrificar. Então, hoje, gente, existe a Associação Brasileira de Marketing Rural, que tem uma ativação muito grande nessa parte de fomentar todas essas empresas e players que comunicam e fazem a gestão de marketing estratégico para essas empresas. E eles levantam todo ano estudos de mensuração do mercado de pecuaristas, de agricultores, do mercado agro, relacionado a como eles consomem as marcas e como eles são impactados. E também faz a mensuração de quais canais. E o que antigamente, nas primeiras pesquisas que a associação lançava de uso de tecnologia, de mídias sociais, Instagram, Facebook dos produtores, era menor. Hoje é mais de 69%. Então, assim, quando uma marca que vai investir em marketing fala... eu vou colocar um outdoor na estrada que é onde o meu cliente está. Ele não está só... Você não vai impactar ele só no outdoor. Você vai impactar ele na rede social todos os dias. Tem com que perseguir conteúdo. Ele, né? Exatamente. Então, assim, a construção da reputação, isso é uma parte teórica também, mas que faz sentido. A construção da reputação de uma marca é diante de todos os pontos de contato que aquela marca tem com você. Então, seja um vendedor que bate na sua porta um vendedor que bate na porta para oferecer um produto, ou que aquele consumidor vê um anúncio na televisão, vê um vídeo no Instagram, no feed, vê uma revista, é o conjunto todo desses canais que vão construindo os pontos de reputação e, por consequência, as estratégias de consumo e jornada de consumo desse cliente com você. Então, assim, a mensagem é: marketing não é um bicho de 7 cabeças, marketing está no nosso dia a dia. E se a gente não fizer parte desse dia a dia, a gente, como gestor de empresa, a gente está fadado ao fracasso. E a gente precisa continuar gerando conexões nesse mundo tão interconectado com a internet. A gente precisa gerar conexão com esse público que nos acessa no dia a dia. Igor, a Isa já adiantou nessa frente. Por exemplo, uma atividade que não tinha antes. A gente comentou, a gente até contratou ela. Que é a Camila Agro, né? Que é os digital influencers. Sim. Né? Por exemplo, tem muita gente de casa que gera conteúdo lá na sua fazenda, seu negócio, ainda não é profissional, certo? Você concorda que existe aí um déficit muito grande de digital influencers do agro? Sim. Total. Que entendam do negócio e que pode virar uma profissão? Sim. Claro. Ele virar, né, um avatar não só de empresas, né, mas também de fazendas, de negócios do agro. Então, você que está vendo aí essa moçada do urbano, que você acabou de dar o exemplo, né, do Luva de Pedreiro. Hoje ele é um digital do agro. Do agro não, do futebol. Do urbano, do esporte. futebol. E não é um jogador.
né? Então não é um cara famoso. É um Sim. cara que foi lá, começou, né, do Bravai. Então nós temos essa nova profissão, que é o digital influencer do agro. Sim. Qual que seria a dica para você, que essa turma que está assistindo a gente, que tem já um pouco de viés, tipo o Tinoco da vida, tipo o Antônio Cortes, né? Ele também tem essa visão já de digital influencer. Total. Para poder o cara se profissionalizar e virar uma cara do agro. Sim, meu conselho é que você se capacite mais, né? Busque mais ferramentas. Hoje está muito acessível as ferramentas como TikTok, Instagram, tá tudo na palma da mão. Então, treine em casa, treine no espelho, fala, né? Baixa aquele telepronto. O telepronto, tem um telepronto, um aplicativo. Cria uns textos, grava você mesmo e faz igual luva de predeiro. Coloca o celular no chão, faz os vídeos. Ele mesmo fazia sozinho, né? Ele mesmo faz sozinho. Então, apenas comece. Essa é a minha dica aí. Apenas comece e se profissionalize mais e se capacite mais, que você vai longe. Essa é uma profissão nova aí, que são os digital influencers. Nós temos o Tinoco Agro, né? E a tendência também é você usar as redes sociais, né? Não só para elaborar conteúdo, mas às vezes você fazer também a questão da sátira. Sim. Isso também faz com que alguns vídeos de vocês viralizem de forma orgânica, né? Eu já dei uns conselhos pro Tinoco que ser assim, seja você. Seja você, você quer mostrar você tomando um café, você mostra o seu real. Não mostra só que o povo posta, um café bonito, ou mostra também o pneu furado, mostra também o carro batido, né? O dia a dia mesmo. Mostra. Pegou o carrapato lá, pegou o fogo lá, jogou, né, nas calças lá. É o vídeo dele que mais tem reação, né, no TikTok. Mesmo? Legal. Tem mais de 2 milhões de visualização que é esse vídeo do carrapato. Então, assim, o povo gosta disso. Gosta do real, gosta de se identificar. Fala, cara, eu passo por isso aí quase todo dia, eu também pego carrapato, entendeu? Então, eu acho que é isso que traz mais proximidade. Então, é fazer um misto. Tem um cara que tá querendo, ele ou ela, virar digital influencer do agro, que já tá na atividade, que conhece o segmento, que tem o linguajar, né, do nosso público, né, e começa a mostrar o dia a dia, tanto técnico, né, que isso sim mostra, né, a autoridade, mas também um pouco da sátira e do dia a dia, faz com que esse conteúdo dele viralize. Como é os conteúdos da Cassiane Barato, você vê, boa parte deles viraliza tudo de forma orgânica. Né? Hoje ela tá com também, acho que é o nosso, né, take, né, corte do TikTok mais assistido. Deu quantos? 4 milhões, quase 5 4 milhões. milhões de visualização, né? Comentando lá um pouquinho, né? Da caminhonete, né? Do que o fazendeiro não deixa ralar na caminhonete um funcionário, mas a colhedora ele deixa pilotar e custa 3 milhões. 3 milhões. E por que viralizou também? E tá lá os mais comentários lá, porque ela fala milhão. 3 milhões. É porque ela é assim mesmo, né? É o sotaque dela, da região dela, de verdade. Claro. Né? Não quer dizer que tá errado. E tem que falar certinho, bonitinho. 3 milhões. Nós sabemos que é 3 milhões de reais. Não precisa escrever lá. Só foquei no milhão. Né? Mas é o que viraliza. Sim. Né? Que é o conteúdo de verdade. É o que você faz na prática. E antigamente tinha esse medo, né, Isa? De você seguir o roteiro, não errar no português, não falar uma gíria, um palavrão. Nossa senhora, né? Esqueci um ponto, exclamação. Não, hoje o dia a dia, o jeito que você faz, claro que você tem umas normas básicas, né? Claro, sim. Porque você tem que mostrar profissionalismo, mas você ser de verdade, né, normal, viraliza. Com certeza. Dá certo. Sim. Né? Uma coisa que a gente não pode ser ingênuo também, Alex, é assim, o consumidor hoje, ele já vai para a compra sabendo todo o conteúdo técnico e tirando todas as dúvidas que ele precisa tirar no digital. Então, assim, para a gente que está dentro desse mercado, que às vezes tem muito conteúdo técnico, técnico de máquina, de semente, de uma maneira de aplicar, enfim, toda a agroindústria cada uma tem sua especificidade, né? Mas muitas das vezes as empresas elas investem numa coisa mais formal, num time comercial, para esclarecer para o cliente o que aquele produto faz, o que está imputado de tecnologia na solução dele, no serviço. E ele esquece que o cliente não precisa mais daquele consultor técnico. Às vezes o cliente que vai comprar sabe mais do produto, do serviço, do que o cara técnico RTV. Por quê? Porque ele já teve acesso no digital. Então, assim, para você hoje vender um produto, um serviço... Eu já vi isso muito em máquina.
Com certeza. O agricultor sai mais da colhedora do que Exatamente. o vendedor. Muito mais. E porque às vezes ele viu um vídeo do youtuber que conta como é que faz o ajuste do óleo da máquina John Deere, Case e etc. Então, assim, as marcas e as empresas têm que parar de se preocupar só em fazer uma construção de uma estrutura comercial, técnica, monótona, e entender que esse conteúdo técnico, o cliente precisa ter acesso, obviamente, só que ele vai ter acesso a isso de uma forma, num canal específico, e a manutenção do relacionamento e o acesso dos gatilhos que vão chamar a atenção dele para ele ver uma novidade em máquina, não é mais num agri-show só, não é só numa experiência, não é só no que é tradicional. Não é só num site, não é só num representante técnico que vai visitar ele. Ele tem acesso a esse conteúdo técnico mais fácil. O que as empresas precisam fazer é a manutenção desse relacionamento e buscar esses novos gatilhos com esse consumidor, principalmente através do digital e também desses novos players, porque o que existe já da prova social, que é de um produtor falar para um produtor, hoje estão vindo outras pessoas com uma comunicação aguçada, com esse skill de comunicar, de falar bem, e trazer isso de forma tão orgânica e tão simples, que vai ter uma adesão muito mais fácil para, no objetivo fim, que é a venda de uma fazenda, de um insumo, de um defensivo, de uma máquina, aquilo tem uma adesão maior. Ser mais eficiente, né? Ser completamente mais eficiente. E outro ponto que é importante, que a gente fala muito de marketing, só lembra, né? Só do card, né? Do arte, flyer, né? na Do arte. flyer, sim. Mas nós temos aqui, ó, o áudio. Certo? Total. Então o Agro em Dia nasceu onde? Podcasts no áudio. Né? Lá na rádio. Né? Na Rádio Terra, que todo dia lá, Minuto do Agro, com a Milena, que começou comigo antes. Legal. Né? Então também a importância, porque antigamente, né, você tinha aí os spots, né? Que também é onde foi um dos takes onde a oficina também nasceu, né? Sim. Que era os spots para as rádios, né? Que fazia, né? Como é que chama? Os jingle. Jingle. Né? Fazia os jingle das empresas e tal, né? Que você tem até hoje, né? Pega aí, aqui em Goiás, nós temos um agroquímico, que a música é antiga. Você escutou a música, sabe o que Toca que é. aí, editor. Essa Né? merece. Todo mundo sabe conhece, a música todo mundo conhece. do Agroquima, né? Agroquima. Tem a do Globo Rural. Tananana, Também, a violinha e tal. A verdade. introdução, sim. Verdade. Então dá importância também então, do áudio, Sim. né, no marketing. Então hoje é muito fácil você comprar um lapela, certo? Sim. Lapela, pra quem não sabe, é um microfone esse que põe penduradinho assim. Bem Certo? simples. E você criar conteúdos também, e você também criar o seu podcast, né? Você não precisa fazer um podcast todo dia, Sim. rotineiro como o nosso, né? Que é entretenimento, mas criar conteúdos também de áudio, né? Para você jogar para essa moçada, porque hoje uma das ferramentas que a gente mais usa, né, no agro é o WhatsApp. Sim. É onde a gente conversa com todo total. mundo, que são os grupos, Total. onde a gente lança lá não só os vídeos e materiais, mas também os áudios, onde você pode falar uma dica, etc, etc, onde a pessoa vai escutando. Com certeza. Né? Então a importância também do áudio, né? Que a gente fala audiovisual, mas lembra do áudio só pensando em música do vídeo. E na real não, existe essa narrativa aqui, né? Sim. Tem um digital influencer, não lembro o nome dele, mas que ele fala da sexta-feira, sextou, meio-dia. Ah, É o Henrique Madeirite. Madeirite, o tanto que ele ficou famoso, o tanto que isso teve uma adesão de O forma jargão dele. extremamente orgânica. Esse cara teve uma ascensão de marcas procurando por ele. A gente fez um evento em Uberlândia que o CEO queria, porque queria chamar o Madeirite para pagar caríssimo para ele falar um sextou, meio-dia, quem fez. Então, assim, gente, marketing fala sobre pessoas, sobre experiências, e nós temos experiências olfativas, táteis, auditivas. Então, marcas, explorem isso. E, por exemplo, um produto que é o Agro em Dia é uma maneira super impactante, super simples, super fácil e orgânica de fazer a marca acessar num bate-papo que a gente está tendo no conteúdo que é super fácil de ser consumido, simples, de entretenimento, que ao mesmo tempo você pode gerar algum insight de compra ou de reconhecimento da sua marca. Então, explorar um pouco mais, sair desses meios, desses canais só tradicionais e buscar essas Sair só do novas soluções. Canvas, que não é só isso, né? Marketing não é dá, só Canvas. E também nós temos aí uma rede social, que agora nós falando de áudio, que não aparece, é só tela preta e é só a voz dele, que é o Tio Rico. Já viu? Não. Tá no Instagram. Ah, o podcast. Que é só ele falando. Não é Tio Rico? É Tio Rico, não é? É Tio Rico, se não me engano. Não é primo, não. É Tio Rico. É Tio Rico. Deve ser uma sátira. Né? Já Depois eu te mando. adorei. É um cara falando.
no mercado Gosto. financeiro. Ah, legal. Entendeu? Que é só áudio. Legal. Nunca apareceu, cara. ninguém nunca viu, entendeu? Legal. E ele fala tal, etc, e tipo assim, viralizou. E é só o áudio dele, Maravilhoso. porque é o conteúdo dele, entendeu? Maravilhoso. Então é uma nova forma também, né, de usar o marketing, né, na questão do áudio. Então, eu acho que esse contexto, né, do episódio de hoje foi falar da importância do planejamento, da criação, da qualidade do conteúdo. Sim. Faz a Sim. diferença. Com certeza. Então, tudo que... E não é papo de vendedor, o barato sai caro. Não é isso, né? Sim. É sim, você tem que ter empresas profissionais junto ao seu lado para mostrar o que é o seu negócio hoje, o que ele vai ser. Entendeu? Porque você está começando, você pode mostrar o que ele vai ser. Isso não é enganação. Sim. Claro. Certo? Isso é mostrar o profissionalismo, né? Explicar o modelo de negócio e o potencial do seu negócio, né? Eu acho que o marketing envolve tudo isso. Começo, meio e fim, né? E não é só o material de vendas, né? E você tem que trazer essas empresas, você que tem uma agência de marketing, né? Que está buscando novas oportunidades no mercado, né? Trazendo aí um leque novo dentro da sua agência ou do seu negócio pequeno, né? Existe sim demanda, um oceano azul, né? Que a gente chama de mar de soja verde, né? De oportunidade. Todas as cidades de interiores têm fazendas. Sim. Todas essas fazendas necessitam, né? Dessa consultoria, desse serviço. Claro. Existe aí vários cursos, né? Para poder se profissionalizar. Hoje acho que é de mais fácil acesso, né? Para você ser... Hoje aqui que por exemplo, na edição de vídeo, qual que é a função? Qual que é a profissão? A pessoa pode optar por fazer cinema, Cinema? né? Tem a publicidade e propaganda também, que engloba mais, mas... Tem cursos rápidos para ele aprender tem a ser cursos muito rápido. videomaker? Tem Edição de muitos vídeo? cursos, sim. Ele consegue fazer de casa. Consegue fazer de casa. E hoje com um iPhone ele dá conta de fazer muita coisa. Muita coisa. Sem precisar comprar uma câmera um pouco mais cara Sim. hoje. Ele consegue gerar conteúdo, gravar vídeos, fotos, Né? consegue fazer vários Um materiais. drone hoje também é super barato, super viável, né? Sim, Acessível, com certeza. muito acessível. Então, assim, a pessoa de casa que quer, né, buscar aí uma nova ferramenta, uma nova solução, prestar um serviço e ganhar um dinheiro, né, aí no interior, né, prestando serviço para esses clientes do agro, existe nessa essa frente. Sim. E para a turma de publicidade, para entender de marketing, quais são as profissões que ele pode escolher ou qual que seria o primeiro passo? Existem cursos online para poder se especializar um pouco, porque tem muita gente que é do urbano. Fala, Alex, eu não entendo nada de agro. Perfeito. Como é que... Eu até sei um pouco de design, eu sei um pouco de criação, eu domino um pouco as ferramentas básicas, mas eu quero começar a montar esse negócio, eu já tenho uma visão dessa, eu tô aqui no interior, né? Eu tenho esse público-alvo, eu sei que não tenho concorrentes, E preciso né? E por onde rodar. começar? Onde que são as profissões aí pra essa Então, é moçada? até um apelo que a gente, como profissional de marketing, tem para o agro, que assim, existe uma demanda tão grande e pouca oferta de profissionais especializados em marketing para atuarem dentro de grandes companhias agrícolas e também para construírem negócio, que assim, sempre o nosso desafio que a gente está à frente, a gente pensa, o que é o ideal? Eu pegar um profissional mais teórico de marketing ou de publicidade e trazer para o agro, o que é mais fácil a gente converter? Um profissional urbano, técnico, teórico em marketing ou publicidade e trazer para o agro, ou pegar uma pessoa do agro com conhecimento técnico, agrícola, pecuário e trazer com esse skill mais de comunicação, marketing e estratégia. Isso, se alguém tiver essa resposta, eu acho que é só o tempo que vai trazer. Mas assim, é importante, vários profissionais na área de agro se formam. Quando ele é um pouco mais comunicativo, eu acho que a visão que ele tem de oportunidade de negócio é ele ir para uma área comercial de uma empresa agro. Mas existem outras oportunidades agora desse cara buscar um gatilho e se especializar nessa área de marketing estratégico e entrar dentro de grandes companhias agrícolas e trazer essas ferramentas mais mercadológicas e administrativas da empresa para gerar esses insights diferentes e fazer a empresa se Ele vai fazer colocar aqui no mercado publicidade, diferente. propaganda... Eu Pode ser? diria que um profissional que vem do marketing, ele se formou em marketing ou publicidade e vem com uma especialização mais técnica e é mais a prática para estar no dia a dia para entender do agro, ou então a turma formada em agro, elas se especializam, aí tem vários cursos de marketing digital, design, para ele se especializar e conseguir atuar nessa área. E tem que entender de negócio, Perfeito, sempre. né? Exato.
Porque se o cara não entender de negócio, como é que ele vai montar uma apresentação para um negócio de um cliente? Exatamente. Né? Com certeza. Isso é primordial. Eu acho que então são as duas frentes aqui para você que quer começar a empreender, né? Ou quer se especializar e tá buscando, né? Onde se encaixar. Pô, eu gosto, né? Sim. De audiovisual, você gosta de trabalhar fora do horário, né? Que normalmente essa moçada usa a cabeça. Sim. Né? A Sim. gente não é um trabalho braçal. É mais criativo. Né? É um trabalho sim. que às vezes se não tiver inspirado, não adianta você editar um vídeo, não sai daquele jeito. sai. Né? Mas você coloca a musiquinha que você gosta, né? Toma uma gelada, né? Dê um pouco a sua mente abre e sai aquele conteúdo, aquele Vai vídeo livre, institucional, sim. sai aquela apresentação com nível de detalhe, Sim. né? Que você consegue entregar. Que eu acho que é esse o potencial da turma do marketing, Claro. da criação, né? Sim. E seja criativo. Com certeza. Né? O copia e cola pode ser no começo, Sim. né? Que nada se cria, tudo se copia, tudo bem no começo, mas não faça só isso. Né? A gente tá cansado de ver logo de agro com a folhinha, o galinho, no mar. Aí o boi, aquela empresa que vende nutrição, o boi, a galinha. Não, a gente já tá batido, galera. Sejamos criativos. O mercado pede. Desenvolvam uma marca. Desenvolvam uma né? marca criativa. Né? Que tenha um porquê, um propósito, um significado, né? Que nem a nossa logo, né? Do Agro em Dia, né? Ela tem um significado. Claro. Que é o significado do infinito, né? Porque a gente fala da produção agrícola, então ela tem começo, meio e fim, começa de novo, é um ciclo, né? Ela tem também o símbolo do anzol, que se você virar de cabeça abaixo parece um anzol, que é o anzol de pescar oportunidades e negócios. Legal. Entendeu? Aí, ó, já tá explicando Ela tem o o conceito símbolo da de uma logo. lâmpada, de ideia nova ideia. no agro, né? De inovação e etc. Então, assim, ó, tudo um porquê. Não é Maravilha. só desenhar lá um trem sem sentido nenhum. Com certeza. Tudo tem um sentido e aí tem essas empresas, tem especialistas que vão te ajudar a trazer isso e mostrar para o mercado. Porque no final do dia, né, você, né, o seu negócio vai ser lembrado por pessoas, que pode ser você o avatar ou quem você quiser colocar, Sim. né, e também pela marca, né? A história aqui no início do podcast nós falamos da história da Pepsi. Assista lá o episódio para a gente entender um pouquinho mais do potencial, né, de um marketing e fazer isso, né, a sua marca, né, o seu negócio. Então eu queria agradecer vocês. Agora nós vamos para a reta final, né, desse episódio especial que está falando um pouquinho da importância, né, do visual, né, do seu negócio, de mostrar o seu negócio para o mundo, seja de português, inglês, a língua que for, né. Você não tem que estar com vergonha, você não tem que estar tímido, você não precisa esconder o seu negócio, que isso não vai aumentar o custo do seu plantio, né? Que o cara vai fincar e falar, pô, o cara tá com mais tantos pivô, comprou, agora acabou de fazer uma publicação lá que eu vi, ele comprou um trator de 2,5 milhões de reais, agora eu vou fincar a faca nele. Não, aí, né? Você vai mostrar o seu potencial e a sua credibilidade no mercado, Claro. certo? Sim. Então vamos pro nosso Pinga Fogo. Roda a vinheta, né? Do Pinga Fogo. Igor, o que é agro para você? Agro pra mim é... Olhando assim, hoje é tudo, né? Hoje o agro tá presente em toda a matéria. No que se veste, no que se come, no que... Tá presente em tudo. E para vocês? Alex, para mim eu acho que agro é oportunidade. Agro absorve desde da pessoa, da mão de obra que tem uma qualificação técnica baixa, quanto hoje o nível de exigência com profissionais que lidam com trade, com mercado financeiro, com conhecimento técnico. Então eu acho que agro é oportunidade, eu acho que agro é acessível para todos e eu acho que é um setor que abraça e que tem muito que evoluir, que bons profissionais que estão dispostos a ter esse nível de proximidade, de fazer coisas grandes, podem apostar no agro. E vão crescer rápido, né? Exato. E o que significa marketing para você? Também oportunidade. Também oportunidade e a prática do dia a dia. Eu acho que uma coisa que eu acho interessante, muito dos empreendedores, eles já têm os skills de marketing como feeling. Interessante que marketing é uma matéria, é um estudo, são ferramentas, mas que simplesmente colocam na teoria o que para muitos é o feeling. Então eu acho que marketing é algo que consolida ferramentas e estratégias para conseguir crescer negócios, crescer ideias, crescer soluções e, obviamente, ser um serviço para o mercado e para a sociedade
porque considera o que essas pessoas precisam e demandam, e aí sim pegam meios produtivos e todas as ferramentas e recursos disponíveis para construir produtos e soluções que vão de encontro a essas demandas. Basicamente isso. Isso é Isa. E para você, o que significa marketing? Vida? Marketing é dar vida ao seu produto, né? E você saber conectar o seu cliente junto com o seu produto ou o seu negócio. Aí você colocando um marketing bem feito no meio disso, É o elo de linkar os você dois. você cria um elo, você dá um match perfeito. E o marketing que eu falo também, né? É da natureza, né? É da natureza, porque, por exemplo, existem vários tipos de animais que tem que estar tudo arrumado, lá o pavão, né? Tal, é o marketing que ele faz, não é? Ele vai lá, abre aquele negócio, etc. Cara, é O bicho verdade. nem voa direito, né? Pra poder conquistar a fêmea dele lá. É um Aí, marketing, ó. né? Uma propaganda É do verdade, negócio, depois sim. recolhe o rabo e... né? Tá na natureza também, né? Um modão, uma música aí. Pronto. Um modão. Eu tenho um modão que representa quando eu saí de casa assim, eu ouvia muito, que é Mala Amarela. Mala amarela. Mala Gosta amarela. muito de amarela de oficina de criação, hoje, né? Patrocinador, Combinando com... né? Então toca aí, diretor. Mala amarela. E pra você, Isabel? Cara, agora eu fiquei na dúvida, Você que é hein? mineira, Mineira demais. né? Gosta de sertanejo? Olha, Ou eu você já tá- tive muito preconceito com sertanejo, Sério? acredita? Eu pago muita língua. Quem me conheceu há uns 10 anos atrás falava Ela vai indo nunca. embora escutando Zé de Camargo e Luciano. 100%. 100%. Mas assim, deixa eu colocar um modão, cara. Me ajuda aí. Ou uma música que você gosta, pode ser também rock Uma também, música que eu né? gosto. Pode ser eletrônica. Gosto muito de blues. Blues É? é bom. Blues é bom. Interessante que blues nasceu lá na época de Mississippi, em lavoura de algodão. É? Era uma música tocada muito por pessoas negras, escravizadas, que eram mão de obra no campo. Então, para eles, era um estilo de música que não era bem tido. Pela época na sociedade da igreja e tudo mais, um pouco de preconceito, mas que eles nasceram no campo. Engraçado. Cultura, Blues né? nasceu no Isabela é cultura, hein? Entendeu? A gente já sabe que o blues nasceu lá na plantação de algodão dos Estados Unidos. Exato. Isso aí. Hã? Eu nunca imaginei, eu pensei Também que era não. Nova York, lá os caras tomando Não, uva não. e tal. É o Pig Blinders lá. Peaky Blinders tá longe. E se você recebesse, Isa, 10 milhões de dólares Pix, o que você faria com esse dinheiro? Cara, eu não vou ser demagoga, mas sabe quando eu falei que o agro pra mim é oportunidade e o marketing também é oportunidade? Eu acho que o mercado agro tem uma potência tão grande, eu sou tão apaixonada pelo marketing, que eu de fato construiria uma solução para incentivar mais pessoas a atuarem nessa área. Porque assim, o agro ele já movimenta muita riqueza. 10 milhões de dólares para o agro é nada. Sim. Concorda? Sim. Mas para você fomentar mão de obra e solução e cabeças pensantes, capital humano, lembra que eu falei que tecnologia não é só software? Sim. E nem só hardware, que é a maneira de se fazer, isso é um conhecimento que precisa ser colocado em prática. Então eu sem demagogia nenhuma, eu construiria capacitação para essa turma, para atuarem dentro do mercado, fazer conhecer esse mercado e elevar o patamar produtivo e de resultado do agro, até porque em 2030 a gente tem que alimentar não sei quantos milhões de pessoas no mundo. O Brasil ainda tem muito espaço para crescer, tanto área para crescer, quanto melhorar a produtividade. Então, assim, eu capacitaria mais gente dentro dessa área. E você, meu irmão, o que você faria com 10 milhões de dólares? Ganhar um Pix? Vai montar a Warner Bros. Do agro? Produtora de filmes? Produtora do de mundo? filmes, maior do mundo. Não, mas eu acho que entendendo um pouco do agro, vivenciando, boa parte eu investiria no agro. Fazendas? Ou fazenda, ou compra de animais, né? E um pedaço da outra parte investiria num banco de investimentos. Legal. Deixava ali. Mas a boa parte era investir no agro. No agro. E os equipamentos é comprar as melhores câmeras do mundo? As melhores, a os Red drone. pra cima aí. Aquele que a turma do Abdallah Brothers usa, como que é o nome? Daquela câmera que eles usam? É Red. Red? Red.
né? Aquela câmera, quanto custa uma câmera daquela? Só o corpo dela custa em torno de R$200 mil. Só o corpo? Só o corpo, sem lente, sem nada. E com a estrutura toda pronta? Aí com todos os acessórios ela vai ali para uns R$500 mil, R$600 mil. Então a turma quando for, né, contratar um serviço lá da Oficina Filmes, né? Quanto custa cada câmera dessa, né? Para poder ter esse material com qualidade. Sim. Exato. Né, que existe a questão da captura, né? Né? E existe a qualidade também, por exemplo, todo esse material que é feito do Agro em Dia, eles são em equipamentos de excelente qualidade, né? Que a gente pode colocar em qualquer plataforma de streaming, né? Ou em um telão de alta resolução que não vai perder qualidade, Não né? vai perder. É tudo gravado em 4K, né? Os nossos equipamentos. E temos linha tanto de DSLR, que é umas linhas fotográficas, e temos a linha cinema também, que adquirimos recentemente, que dá para fazer produção de filmes também, entendeu? E vem aí um reality show, né? Segunda temporada vem um reality show, né? O Aprendiz do Agro, todo feito pela Oficina Filmes, que vai estar nas plataformas de streaming, né? Nós estamos desenhando para lançá-lo na terceira temporada. Nós vamos gravar na segunda, Chique, vai ficar offline, né? E vem um reality show, porque nós nascemos dentro do reality show, né? Nós viemos no Shark Tank Brasil, Legal, né? sim. Fizemos aí um documentário grande que é a Multi Experience. E agora que eu vou ganhar também, né? 10 milhões de dólares. Aí, ó. Né? O que eu investiria? Eu Que investiria você no quê? investiria? Numa produtora, sim, né? De marketing, onde ela vai criar conteúdos, certo? E ter os melhores equipamentos e profissionais para a gente gerar os melhores conteúdos para o agro, com reality shows, documentários, né? Eventos, mostrar o agro de verdade. Porque Mostrar eu acho as informações. Perfeito. Né? porque a gente precisa disso, Sim. né? Eu sou um cara que sou apaixonado por marketing. Não sabia disso. Descobri isso no agro, porque eu não fazia isso de forma como eu faço hoje na construção civil. Legal. Eu usava o marketing mais mostrando os cases, Sim. mostrando as apresentações, os modelos de negócio. Hoje já não, né? Hoje eu já uso as pessoas, né? Legal. Coloco as pessoas para poder apresentar os seus negócios, explicar o dia a dia, né? E fez com que esse ano, né, de 2022, né, fizesse que a nossa empresa, nossos negócios todos juntos crescessem mais de 100%. Né? E não só em faturamento. Né? Porque faturamento é uma coisa específica que você pode acertar o fio da meada e ganhar rio de dinheiro. Claro, exatamente. Mas de autoridade, Sim. de criar autoridade, de ser reconhecido e alguém te ver lá no Maranhão, ou no Rio Grande do Sul, ou no aeroporto, que já aconteceu. Te Né? E reconhecer, você né? reconhecer, falar, pô, eu sigo o seu conteúdo, gostei, etc. É o poder do quê? Do marketing. Claro. Do audiovisual. Se eu a gente não tivesse feito esse conteúdo todo durante esse ano inteiro, né? Porque nós não era apresentador, nós não somos jornalista, né? Nós somos aqui empreendedor, do dia a dia, do rala, né? A gente não teria alcançado esse objetivo nosso, que foi, né, gerar autoridade e ser hoje um dos principais podcasts do agro. Nós estamos aprendendo, né? O próximo, segunda temporada, vamos estar melhor. Né? Nós seguimos um roteiro aqui, é só para dar um norte. Mas a gente quer ser um pouco mais despojado, etc. Porque não dá uma travadinha, né? Para todo mundo, mas etc. é lindo, E nessa segunda temporada agora a gente vai ter essa produção com edição. Então eu queria agradecer. E hoje eu não pedi para ninguém, né, ir lá, curtir, dar um like no começo, vou deixar no final, porque é muito importante você assistir o conteúdo inteiro. Então se você está curtindo e compartilhando é porque você assistiu inteiro, Aí. Sim. né? E é uma oportunidade, né, de mercado. Então você vai lá, né, dá o like, né, em todas as nossas redes sociais. Nós estamos falando lá no YouTube, Agro em Dia Podcast, no Spotify, lá na aba Podcast. Nós temos já a opção gratuita e tem a opção paga para você escutar offline viajando, certo? E todas as redes sociais, né, Instagram, TikTok. Não esqueça, né, de seguir os nossos convidados. Igor Lima, sua rede social? A minha pessoal é Igor Lima Filmes. E a da oficina é Oficina Filmes com 2F. Oficina Filmes. Isso. E o seu, Isa, só para nós frisar aqui? Tá, o meu é Isabela Rocha e também a Rama Agromarketing. E sigam também a Oficina de Criação. Certo? Então aqui tivemos aí nossos dois convidados. Você que é empreendendo no agro, né? Lembra que o marketing é uma oportunidade gigantesca. Essencial. Né? É o oceano verde que tem esse potencial para a gente poder crescer e mostrar de como o agro, né, funciona de verdade. E é por isso que a gente montou o Agro em Dia e é por isso que nós temos esses profissionais. Sim. Então eu queria agradecer vocês, né? Nós estamos na etapa final, né, diretor, né, dessa primeira temporada, onde nós estamos lançando algumas prévias
Legal. né? E um resumo um pouquinho, né, dos episódios. E aí a gente vem com produção agora, né, em 2023, com essa segunda temporada que vai ser sucesso. Já é Então eu sucesso. queria agradecer, mandar um abraço pra moçada, né? E terminamos mais um Agro em Dia. Turma, eu queria agradecer o Alex, o convite. Digo a vocês que todas as empresas que esse cara põe a mão são cases de sucesso dentro do agro, certo? Então acompanhem tudo que ele se propôs a fazer também, que vai ser show, sucesso. Obrigada e vida longa aí ao Agro em Dia. Amém. Quero agradecer vocês que acompanharam o Agro em Dia. Sucesso para vocês. Se for para trabalhar na parte de marketing, vídeo, o que for, apenas comece. É isso aí, tem que dar o start. Dá o start. Aperta o play. Aperta o Entendeu? Aperta o play. O play da câmera, o REC. Tem o cara falar de Goianésia? Aperta no vermelho. Né? Aperta no vermelho. Aperta o vermelho. Então, um agro. Um abraço. Um abraço.